Se você estiver assistindo isso aqui, isso significa que eu... Ah, não, pera. Esse é no meu testamento. Oi. Eu tô gravando aqui como um backup em caso de falha de fazer ao vivo. E essa é a minha apresentação para BSD Day. Hoje eu vou falar com vocês sobre Ansible e como gerenciar sistemas de forma fácil. Então vamos lá. Eu vou deixar primeiramente aqui meus contatos, né? Porque normalmente eu faço isso no final, mas eu vou fazer uma parte ao vivo, então é mais fácil já deixar aqui no começo preparado para todo mundo dar uma olhada. Então eu tenho meu e-mail, eu tenho contatos no Mastodon, eu participo bastante do Telegram, inclusive dos grupos da FUG, que é a FreeBSD User Group Brasil, junto com o Newton. É claro, meu GitHub, onde vai estar parte do código que está sendo mostrado aqui, meu LinkedIn e meu website. Esse aqui são as fontes de onde vão estar os exemplos de Ansible. Eu deveria ter dado um mute para não fazer barulho, desculpa. Eu deveria ter... esse aqui é onde vai estar os exemplos que eu vou mostrar aqui quando eu for fazer. Então, se você quiser, não precisa anotar muita coisa. Vai estar disponível no meu GitHub. Bom, quem sou eu? Eu sou formado em Engenharia Elétrica pela Federal de Santa Catarina. Eu tenho também um MBA em Gestão Estratégica de TI pela GV. Eu já trabalhei em várias posições, trabalhei com venda, trabalhei em operações em NOC, trabalhei como software developer, maioria desse tempo junto com a Ericsson. Na Ericsson mesmo eu passei para software developer para Linux na área de containers e acabei vindo mudar aqui para a Suécia. Hoje em dia não trabalho mais lá, trabalho em uma empresa chamada Zensun, onde eu sou DevOps Engineer. Um pouco igual que eu fazia como NOC naquela época. Eu moro aqui na Suécia desde 2014. Eu sou um dos organizadores da PyCon Suécia aqui. E eu sou um usuário de Linux desde o Debian 2.0 e desde o FreeBSD 2.2.8. Então eu comecei nesse mundo de Linux por volta de 97. A minha conversa sobre Ansible é para explicar um problema que é como você gerencia um servidor remoto. Deixa eu me desaparecer da tela, só um minuto. Pronto. Então, como você tem um servidor, como você normalmente gerencia? Quando você tem uma máquina, você conecta nela, provavelmente usando um SSH, e você prepara, configura e mantém essa máquina, provavelmente usando um bash ou scripts, talvez usando um makefile. Sendo um pouco mais avançado, você pode escrever alguma coisa em Perl. E assim foi como a gente gerenciava os servidores no passado. Porque você tinha um servidor muito grande que todo mundo usava todos os serviços dele. Então, quando tinha um problema, afetavam muitos usuários, mas eram poucas máquinas. Então, quando você tinha uma máquina, você fazia dessa forma. Duas máquinas também já dava para fazer assim. 3 máquinas já começava um certo problema, porque às vezes um comando rodava direito numa máquina, não rodava direito na outra, mas ainda dava para fazer na mão. 10 máquinas. Aí você já começa a ter uma série de problemas quando um programa roda direito numa e não roda direito na outra. E você começa não dá para fazer um scriptzinho, eu preciso fazer uma coisa um pouco melhor. Então, imagina essa escala com 100 servidores. Eu tentei botar 100 servidores aqui, mas a tela ficou pequena. Deve ter uns 85, 86. Nem no desenho ficou bom, porque é muita máquina. Imagina você mantendo esse parque de máquinas virtuais. Então, você precisa de uma coisa melhor do que fazer um scriptzinho que funciona. Então, surgiram para esses
problemas de rede para contornar, surgiram várias soluções. Algumas mais antigas, esse CF Engine acho que foi um dos primeiros que eu ouvi falar na época do Debian, lá por volta do ano 2000. Depois apareceu Puppet. Puppet continua famoso, mas também foi lá pela época dos anos 2000. O Chef também surgiu depois. Esse eu nunca testei. Os outros eu já tentei alguma coisa. Salt também nunca mexi, eu sei que também funciona. Rex é outro exemplo. E Ansible. Esses aqui eu estou mostrando só versões de software que são baseadas no software livre. Eu não estou usando nada comentando soluções proprietárias, que também sempre existiram desde o princípio. São coisas que você pode baixar e testar você mesmo, você não precisa de licença, permissão, capacidade. Esse software de administração, eles são basicamente dois modelos de comunicação. Então, o modelo em que o cliente vai no servidor de controle e busca o que tem que ser feito. Esse é o modelo do Puppet. O Puppet você prepara as configurações que vão ser lidas e a máquina, as VMs que você controla, elas vêm de tempos em tempos e pegam essas configurações. E você, baseado nisso, você informa se a máquina está respondendo ou não. E existem outros modelos onde a comunicação vem do servidor para as máquinas gerenciadas, né? E esse é o que o Ansible faz. O Ansible, então, você tem um servidor principal, uma máquina principal, e você dispara os comandos para o sistema que está sendo gerenciado. O Ansible, então, falando um pouco dele, ele foi criado em 2012. Ele é feito em Python. Ele funciona com playbooks, que são descrições do que conjuntos de tarefas que você quer fazer escritos em YAML. E ele busca a lista dos sistemas que você quer fazer os comandos num inventório, um arquivo inventório. E ele é um sistema chamado idempotent, quer dizer o seguinte: quando ele aplica uma mudança em algumas máquinas, ele não reaplica essa mudança. Ele sabe que a mudança foi aplicada e ele não reaplica, ele guarda o estado dessa máquina. Então você tem um parque de máquinas, manda um comando, esse comando falha, você pode reaplicar o comando, ele vai ignorar as máquinas onde isso foi feito e vai fazer nas demais. Bom, o que é a playlist? A playlist ele é um arquivo YAML, ele segue um formato onde ele tem em cima um nome que você designa, pode ser qualquer coisa, tem que ser algo descritivo. Você passa quem são os hosts que você quer executar aquilo. Então você pode passar all para dizer que é para todas as máquinas. Você pode passar localhost para dizer que aquele playlist vai fazer localmente alguma coisa. Ou você pode passar grupo de máquinas. E você passa embaixo tasks, que são as tarefas que você quer fazer. Então você passa o nome da tarefa, embaixo o que essa tarefa vai fazer, como será feito a tarefa, qual o comando. Aqui um exemplo, né? Eu passo o nome exemplo de playlist. Para qual máquina? Para todas. Qual a tarefa? Nome da primeira tarefa. Rodar o comando hostname em cada máquina. E o comando que eu vou rodar é hostname. Então, para rodar esse exemplo, eu só rodo Ansible Playbook exemplo. Isso vai rodar e gerar esse comando que eu pedi. Ele busca, então, os hosts no que é chamado inventório. O inventório é lido por esse hosts dentro do seu playlist. O inventório ele tem um formato de nome da máquina e parâmetros da máquina. E você pode
colocar a máquina com o primeiro nome e a máquina com domínio e um apelido para essa máquina, para você não ter que digitar o nome completo. E você pode agrupar essas máquinas em grupos como web server. Então aquele parte que eu disse que onde tinha hosts, eu posso passar web servers e dizer que todas essas máquinas que estão debaixo desse grupo web servers podem ser alcançadas e serem feitas. E você pode repetir o nome das máquinas dentro desses grupos. Se você colocar dentro do playbook, do playlist, que você quer a máquina de tal grupo, ele vai rodar só para o grupo. Mas se você fizer all, ele vai pegar todas as máquinas que não estão em nenhum grupo, que são a parte de cima. E eu posso passar alguns parâmetros do Ansible, como dizer a máquina 5 ela tem esse IP e o usuário que eu faço SSH é essa máquina. Como é que eu passo só máquina 4, máquina 1, máquina 2? Geralmente eu tenho essa máquina descrita no meu SSH como máquina e eu represento o IP. Esse é um jeito de fazer, tá? O outro é fazer esse Ansible Host, onde eu ponho só o nome e eu me refiro com ela com o IP tudo certinho para mostrar como funciona. O Ansible também permite fazer Jinja Templates. O que é Jinja Templates? É uma modelagem de um arquivo para que ele sempre rode substituindo certos parâmetros pela palavra desse Jinja. Então, dentro do Jinja, quem mexeu com o Helm Chart conhece Jinja, porque o Helm Chart usa Jinja. De acordo com o Jinja, o que é? Jinja is a fast, expressive, extensible template engine. Special placeholders in the template allow writing code similar to Python syntax. Then the template passes that data to render in the final document. Tradução livre. O Jinja é um engine de modelos extensível, expressiva e rápida. O uso de marcadores especiais nos modelos permite escrever códigos parecidos com Python. Então esse modelo passa os dados para serem renderizados no documento final. Para entender, eu modelo essa variável Jinja e ele renderiza o YAML da forma que seria com a variável interna. Mais ou menos é isso que acontece. Então, aqui é um exemplo de uma playlist onde eu estou usando o Jinja. Então, eu boto que o nome que eu vou apresentar é um playlist sobrenome. Então, veja essas chaves duplas. Esse é a forma do Jinja ter o template. Então, ele vai trocar esse chave nome pelo nome que eu vou passar. Eu preciso passar essa variável. Então, o host eu deixei para localhost, a task ele vai mostrando uma variável do Jinja. Então a task que eu faço aqui é debug eu quero mostrar a variável nome. Tá? Como é que eu passo a variável nome? Então tá aqui, eu passo Ansible playlist -e de environment, variável igual valor. A variável nome é igual variável BSDD 2025. BSDD é 2025, desculpa. E o YAML que eu estou rodando, que é esse exemplo Jinja. Dito isso, agora é a parte que a gente vai pro live coding. Deixa eu ver se deu tudo certo aqui. Live coding, eu preciso de você. Tá. Então, nós estamos aqui no... Aqui, acho que eu posso voltar o vídeo. Pronto, eu posso ficar aqui no cantinho. Vamos ver se eu não atrapalho nada mostrando. Esse aqui é o repo que eu tenho lá no GitHub. Eu tenho alguns exemplos para a gente dar uma olhada. Primeiro vamos dar uma olhada como é que está meu inventório. Esse é o arquivo que eu estou passando, inventório. Então eu tenho aqui as máquinas que são do tipo Virtual Machines, tá? Eu tenho Linux Day 2025.1,
BSDD 2025 1, 2, 3 e assim vai. Essas máquinas, esperando um pouco ler aqui. Essas máquinas, elas ficam numa máquina virtual minha, que é um servidor remoto. Então eu preciso conectar. Seria equivalente... Eu estou agora no meu laptop, que é o Dovahkiin. Eu vou dar um SSH pro Gus Fraba, que é a minha outra máquina. E essa máquina, ela deveria estar com as máquinas de pé. Então deixa eu startar elas. Start. Vamos tentar startar 2, 3. Vamos iniciar Linux Day aqui. E vamos iniciar também esses Ubuntus aqui. Bom, então, o que o meu comando que eu estou fazendo aqui, o que ele faz é dizer o seguinte: eu vou fazer SSH para o Gus Fraba, que é a minha máquina aqui, e dessa máquina eu vou fazer SSH para esses IPs, que eu espero não tenha mudado. Se mudou, não vai dar muito certo, mas a gente vai descobrir, tá? Então aqui essas máquinas estão de pé, estão rodando. Vamos testar uma só, vamos ver esse aqui, Linux Day, vamos ver se dá para conectar nele aqui. A gente pode conectar como root. Já não deu certo. Eu acho que vou precisar dar uma arrumada neles. Esse daí que eu fui tentar conectar foi o Linux Day 2025. Deixa eu ver. Virtual Console. É 182. Então vamos. Pelo menos esse vai estar funcionando. O resto tudo bem falhar. A gente faz uma brincadeira aqui e acerta eles. Tá, então vamos lá. Vamos ver o primeiro exemplo aqui, que é o exemplo 1. O exemplo 1 ele vai passar por todas as máquinas que estão listadas e vai rodar o comando hostname. Ele vai registrar o resultado, porque essa é a forma do Ansible te mostrar o que veio do comando, do contrário você não vê o resultado. E vai mostrar que tipo de máquina é. Eu acho que vai dar errado porque os IPs vocês já viram que mudaram, né? Então vamos tentar Ansible Playbook Example 1. Então vamos começar aqui de cima. Você vê que eu escrevi aqui, primeiro exemplo de Ansible. Então ele aparece no começo da play. Primeiro exemplo de Ansible. Por isso que você usa no nome alguma coisa que descreve o que seu playbook está fazendo aqui. Então, a primeira tarefa, pegando o nome da máquina, ela aparece aqui, a primeira task, pegando o nome da máquina. E ele mostra para mim que das máquinas que eu tenho, a Ubuntu 2025.3, o Ubuntu BSDD 1, eles não funcionaram, porque o IP deve ter mudado provavelmente. Mas para as outras que estão listadas, ele rodou o comando, e aqui ele mostrou no debug, lembra? Eu botei aqui debug. Eu quero ver a variável, o resultado standard out.
Então esse resultado de standard out mostra para mim que o valor foi Ubuntu 2024, que é o hostname. Essa aqui, o hostname é BSDD 2025.1, 2025.2, 2025.3. Ele não tenta, claro, nas máquinas que falharam. Ele já percebeu que duas máquinas falharam, ele vai para as seguintes. Aqui eu rodo o comando, eu não vejo a saída. E aqui eu faço o printout do debug. Então tá aqui, ó. Eu rodo primeiro o comando. Qual o comando? O name -a. E o registro no resultado 2. Eu poderia ter usado a mesma variável, isso não tem problema. Eu só botei para ficar mais claro. Então eu vejo que o primeiro é um Ubuntu e os outros 3 são FreeBSDs. Agora eu tenho... eu vejo o resultado como foi que funcionou, como foi o resultado final dessa brincadeira. Eu vejo que no BSD 1, 2, 3 foi tudo ok, eu consegui fazer 2 comandos rodaram, ele mostra como 2 mudanças, e ele mostra que nesses 2 eles não foram alcançáveis. Agora eu tenho 2 opções para fazer aqui. Eu posso tentar entrar o IP e corrigir essas máquinas aqui, mas eu tenho uma magiquinha aqui chamada undeploy VM. O que esse undeploy VM faz? Ele remove uma máquina, então ele vai estar no host, vai ser o meu servidor Gusfraba, essa máquina aqui. Esse aqui é o Gusfraba. Ele vai rodar o comando virsh com esses parâmetros aqui, usando Jinja, tá certo? Então ele vai olhar primeiro o pull list. A gente pode ver os comandos um por um para ver o que acontece. Virsh. Eu preciso passar esse parâmetro quando eu estou rodando por aqui. Quando eu estou conectado direto, eu não preciso, ele funciona. Eu consigo ver o pool de discos que eu tenho, porque eu vou precisar apagar o disco, né, para não ocupar espaço. Vou só mostrar a diferença que faz aqui, que não é muita, é a mesma coisa. Eu esqueci de marcar quanto tempo eu estou fazendo a palestra, né? Vai dar certo, relaxa. Relaxa que vai dar certo. Então, eu passo aqui, eu dou um refresh para ver os discos, eu rodo um comando que eu instalei que chama convert virsh em JSON para ficar mais fácil, né? Então eu venho aqui e faço isso aqui, e ele transforma essa saída aqui em um JSON, o que facilita usar depois. Então, vou passar meio rápido aqui porque o resto não interessa. Eu vou achar qual que é o nome do disco que eu tenho no volume que eu vou precisar apagar. Daí eu tenho esse libvirt aqui, mas ele não está funcionando, então eu vou fazer de uma forma mais simples. Eu vou chamar essa biblioteca libvirt, vou destruir, vou parar a virtual machine. O undefine que era para destruir não funciona, então eu rodo o comando virsh, undefine é a virtual machine, e eu destruo. Então eu estou passando aqui pelo Jinja virtual machine. Se eu não passar isso, ele não vai funcionar. Então, Ansible, Playbook, undeploy VM. Se eu passar aqui, ele já vai me dar um erro, porque ignorem Gusfraba. Ele não achou Gusfraba? Peraí, undeploy VM. Eu tenho que usar meu nome registrado, talvez. Deixa eu dar uma olhada no deploy. Ele está rodando isso. Também vou mudar aqui. Rogue não, né? Org.
Então, se eu rodar aqui, ele já ele não achou nem a máquina, deu erro, mas ele vai morrer porque eu não passei qual que é o VM name. Então, quando eu for fazer um undeploy, eu preciso passar aqui, parâmetro, VM name é igual, aí a gente vai pegar as máquinas que falharam. Em vez de corrigir, eu vou simplesmente apagar. Ok. Tem que não remover o espaço, né? É interessante, por que ele está reclamando disso? Provavelmente porque eu removi undeploy. Isso não deveria ter acontecido. Vamos arrumar aqui para rodar num... ele deveria estar rodando lá. É porque eu tirei do inventório. Tá, esse aqui deve dar certo agora. Vamos ver se agora ele apaga. Não, ele não aceitou no inventório, então deixa eu tirar aqui, vou botar só assim. Então ele está lá, vai remover a máquina remota. E a máquina que estava rodando aqui, deixa eu ver. Apaguei o que estava aqui, que burro. Virtual list. Essa máquina desapareceu. A outra que tinha falhado foi... Vamos rodar o exemplo 1 de novo. Então ele falhou nesse Ubuntu Day 2025.3. Então vamos apagar esse cara aqui também. Vamos deixar o restante rodando. Pronto. Agora, se a gente rodar o exemplo, a gente vai ter todas as máquinas funcionando. Eu poderia, claro, ter modificado no inventório para deixar como deveria estar corretamente, né? Ih, caramba, acho que eu apaguei a máquina errada. Que máquina que eu apaguei? Ih, caramba, acho que aquela estava funcionando. Peraí, deixa eu apagar a máquina certa agora. Pronto, agora vai estar, nosso playbook vai estar bonitinho, funcionando. Só que agora ele está pegando o Gusfraba, eu não quero que ele pegue o Gusfraba, que é o servidor de servidores. Então vamos dar uma brincadeira aqui, vamos example 1. Eu quero só que ele rode nos hosts com Virch. Então vamos rodar de novo.
Aqui você vai ver que ele vai rodar só nas máquinas BSD e eu destruí todas as máquinas Ubuntu. Ok, eu peguei as máquinas, são todas tipo FreeBSD. Vamos dar uma olhada no exemplo 2. No exemplo 2, ele vai rodar na máquina local, ele vai rodar o comando hostname, vai armazenar o resultado em result, senão eu não consigo ver o resultado. E vou olhar o resultado standout. Eu vou mostrar uma coisa legal, o que vem no result também. Deixa eu ver, vou mostrar aqui embaixo. Vamos ver o que vem no result. No result 2 pode ser também. Então eu vou rodar o exemplo 2. Ele vai rodar nas máquinas. Na máquina local, desculpa, ele está posto para localhost. Então vamos ver. Ele rodou o comando aqui hostname. Aí eu peguei o hostname aqui do Vaquim. Eu fiz aqui uname-a para pegar todos os dados. Então o resultado foi Linux do Vaquim, blá 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 blá. E esse aqui é a estrutura que vem no resultado. Então, por que eu pego ponto standout? Porque do resultado eu quero pegar só isso aqui. Eu posso pegar standout lines, que ali vem linha por linha. Eu posso pegar standard error, result code, message, se tiver alguma message, status, se failed not, então ele falso, não falhou, ele foi ok. Eu posso olhar o comando caractere por caractere, ele quebra, né? Só para ter uma ideia de como funciona. Vamos dar uma olhada agora o exemplo 3. Deixa eu ver porque eu botei todos. Vou botar só o Vish aqui agora. Então esse terceiro exemplo eu vou rodar um negócio chamado Gather Defects. Esse Gather Defects é o que faz o idempotent. O que a gente estava rodando antes. Deixa eu abrir o 2 aqui para a gente dar uma olhada. Eu não estava coletando os dados. Então ele rodava várias vezes porque ele não estava guardando o status do que foi feito. Se você olhar o exemplo 1 também, eu botei esse Gather Defects false. Mas no exemplo 3 eu estou coletando esse dado. Então ele vai passar por todas essas máquinas, colocar o resultado e imprimir o resultado. É o mesmo comando. Hostname, peguei o nome da máquina local. Eu estou usando aqui para mostrar que dentro das tasks eu posso ainda fazer um delegate to, então eu posso rodar um comando localmente para essa máquina aqui. Eu posso, mesmo dizendo que a máquina que eu quero é uma das máquinas dessa lista, cada vez que eu rodar eu quero pegar a máquina da lista, mas eu quero rodar uma coisa no localhost. Então vamos lá. No write since last. Ok. Então pode sair. Então vamos Ansible playlist 3. Aqui ele está coletando os fatos, ele está verificando que o hostname em cada máquina ele rodou, ele pegou, foi rodado em cima, certo? Aqui. Aí aqui ele veio e rodou no localhost, então o hostname que eu pego são esse. Então se eu rodar de novo, ele percebeu que os comandos foram ok e houveram duas mudanças, dois comandos.
E aqui ele coletou de novo as máquinas. Esqueci de comentar. Cada vez que eu rodo, eu tenho um log também que eu posso olhar depois o que foi que aconteceu, o que eu fiz passo a passo de todos os playbooks, tá? Tudo isso eu guardo na configuração dele aqui. Se você não jogar aqui por padrão, eu acho que ele joga no TMP ou no var TMP, mas eu configurei o meu aqui para salvar localmente o log, permitir até 50 forks para rodar em paralelo, e o arquivo de inventório é o /inventory local. Tem um exemplo também de password callback, mas isso aqui eu acho que vai ser muito complexo, eu não vou nem comentar, porque a gente pode encriptar coisas. Mas vamos lá. E no calls. Deixa eu mostrar isso aqui é legal. Ansible. No calls é para desabilitar o calls. Se você deixar ele habilitado, vou rodar o 3 de novo aqui. Ele usa o call say para mostrar as palavras. Aí enche de vaquinha seu log. Que é legal. Mas ele atrapalha um pouco quando você vai estar trabalhando em produção e tem muita máquina e você precisa olhar. Então, deixar ele terminar de rodar aqui. E claro, tem uma coisa interessante além da vaquinha, né? Deixa eu voltar sem vaquinha. Vamos dizer que eu fui rodar esse. Vou fazer um exemplo melhor. Example. Vamos dizer que eu vou rodar o comando aqui e eu mandei um comando errado. Eu mandei hostnames, por exemplo. Então vamos rodar o example. Vamos fazer ele dar errado. Então ele vai rodar o gather the facts para fazer o idempotente salvar os dados. Ele vai rodar o comando remoto, coletar, e deu errado, porque eu mandei um comando errado no pegando o nome da máquina. Então eu posso corrigir meu playbook. E eu posso vir aqui, Start at Task, e você bota o nome da task que falhou. Ele vai pular as outras tasks e vai começar exatamente onde eu parei meu playbook por causa de algum problema. Vamos ver o exemplo 4. O exemplo 4 é usando um Jinja. Então ele pega o comando hostname, vai mostrar do Vaquim. Ele vai usar o Jinja 2 e vai passar variável. Se eu rodar esse comando aqui, ele vai falhar de primeira. Vamos fazer ele falhar, não tem problema. Ele falhou falando a task inclui uma opção de variável. A variável não foi definida. Então eu preciso passar a variável. Variável igual valor. A variável
é valor. Vou mostrar de novo aqui. Ele está lendo a variável, eco variável, e jogando aqui. Então, é aqui. Eu poderia também pegar esse exemplo e fazer assim. Debug, variável igual... qual que é o nome da variável que eu passei? Variável, né? Não, eu estou no lugar errado. Terceiro exemplo. Editei errado. Eu posso ter aqui variável, a var que eu quero ver é variável. E ele vai mostrar para mim o valor também. Valor, 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 variável, valor, 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 tá? Vamos ver o exemplo. Eu acho que não tem muitos exemplos, já está no final. 5. Esse quinto exemplo, eu vou pegar todos os nós que estão aqui. Deixa eu trocar exemplo 5. Vou botar vixe, que eu não quero mandar isso em todas as máquinas. Vixe. Isso aqui não vai dar certo. Eu apaguei todos os Ubuntus. Tá. Bom, eu vou explicar o 5, mas eu vou precisar passar para um outro para poder voltar para o 5. O 5, então, ele pega umas variáveis internas, onde eu consigo ver qual que é o nome que eu peguei do inventório. Então, ele está passando por todas as máquinas, ele vai mostrar máquina 1, máquina 2, máquina 3. Eu consigo ver qual que é o sistema operacional que está rodando nessa máquina, qual a distribuição. Então, eu quero que esse aqui, por exemplo, não tenha nenhum separado por Ubuntu. Então, eu rodo o comando apt, eu quero fazer um update no apt, quando a distribuição for Ubuntu. Eu posso botar também ou Debian. E eu quero adicionar o pacote. Já os pacotes, ele vai adicionar em todos, não só no que é Ubuntu. Eu vou mudar o nome da variável, do hostname. Quando não for Ubuntu, ou seja, todas as máquinas FreeBSD, e eu quero usar o systemd para mudar aqui, para mudar o hostname, usando hostname control. Rebootar a VM e depois pegar o valor. Não vai dar certo porque eu não tenho Ubuntu, não vai funcionar. Então eu vou passar para um outro exemplo, que é o deploy. Deploy, eu precisei fazer deploy Ubuntu. Eu poderia passar por variável, mas eu preferi deixar separado para ficar mais fácil. Então vamos ver esse deploy Ubuntu. O que o deploy Ubuntu faz? Ele vai conectar na máquina, vai pegar um template que eu tenho aqui. Onde que está esse template? Esse template está em... Caramba, onde foi que eu botei os templates? libvirt-images. Então eu tenho os templates para iniciar aqui, FreeBSD template raw e Ubuntu raw. Poderia botar de mais máquinas, mas é só por exemplo. E a grande diferença que eu tenho no deploy é esse cara aqui, que eu vou usar no vmname para fazer o template. E a grande diferença que eu tenho depois, eu tenho um Jinja que eu uso para criar a máquina virtual. Como é que eu fiz? Eu usei Virt Manager para criar a máquina virtual, aí eu fiz um dump do XML e montei esse cara aqui. Então ele está no diretório XML, esse Jinja. E o mais importante, eu tenho no final um script, esse cara aqui, ó, diretório scripts, eu tenho esse cara. E eu quero, em todas as máquinas eu botei a login senha root e FreeBSD, e permite SSH como root, tá? Eu botei isso na imagem.
Então vamos dar uma olhada nesses dois caras. Primeiro vamos ver o Create Ubuntu. Templates, Create. Eu tenho um Create FreeBSD que é exatamente igual e um Ubuntu. Então eu estou usando o Jinja Template aqui, ó, tá vendo? Para passar qual é o nome da VM. Eu rodo um outro programa para... Eu coleto qual que é o volume, eu faço um virch list, alguma coisa, volume list para pegar esse nome. Cadê? Acho que eu passei. Volume, cadê o outro? Aqui. E eu faço MAC address. MAC address eu rodo um scriptzinho. Scripts. Aqui eu tenho os scripts. Um é para gerar o MAC address. Então se eu rodo scripts generate MAC, ele gera um MAC address randômico para mim. E eu tenho esse aqui que é um get if config virt. Não era para fazer isso, para mostrar o código. Então esse aqui é um código em expect. Eu passo o nome da VM, o username and password. Então o que ele faz? Ele conecta nessas máquinas e roda esses comandos de virt. O que isso está fazendo? Eu faço basicamente isso aqui. Virch console, vamos dizer, esse cara aqui. Root FreeBSD ifconfig, deixa eu ver que eu não lembro o comando, ifconfig -a, não, eu uso netstat libexo. Eu faço isso aqui e saio. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho ele aqui no meu bin. Ui, muita coisa, né? Eu tenho aqui, então vamos lá, eu acho que ele vai rodar, vamos dar sorte. Helio, bin, get, if config, ó, tá até aqui que eu usei outra vez. É isso que ele faz. Mas você vê que a primeira linha dele aqui sai um lixo e depois sai aqui, né? Eu tenho a mesma coisa pro Ubuntu. O Ubuntu ele não vai rodar esse aqui, mas ele vai rodar get ip revert, onde ele vai vir no Ubuntu e mandar esse comando aqui, ó, que aqui na minha máquina vai fazer um JSON malucão aqui, com toda a informação de rede da minha máquina, tá? Então ele vai fazer algo assim pra gente. Então vamos fazer o playbook, Ansible, playbook. Eu esqueci como é que é, eu fiz esse negócio. Deploy Ubuntu VM. Qual que é a variável que eu passei? Eu esqueci. VMname. Ansible, playbook, VMname. Vamos botar Ubuntu. Vamos botar 2025 1. Deploy Ubuntu. Se tudo deu certo e nada criou caos, a gente vai ter a máquina fazendo um deploy. Aqui eu vou estar clonando aqueles discos, eu vou listar aqui desse diretório, acho que é do HomeDir, que eu tenho os discos. Então ele está agora clonando esses discos, que é aquele diretório que eu tinha mostrado aqui, que é libvirt-images. Ele está agora clonando esse aqui para cá. O disco está clonado, agora ele criou... Bom, ele pegou a informação, volume, gerou o MAC address aqui, criou a VMname aqui,
que ele pegou o disco, usou o MAC address para alguma coisa que não sei porque que eu repeti. Esse aqui é ok falhar. Eu tento matar qualquer virch que tenha ficado pendurado, porque eu estava testando antes e os virch fechava o virch, mas ele ficava pendurado, então eu dou um PQ -9 virch para não ter nada conectado. E agora eu vou rodar aquele ipconfig aqui. Então eu estou esperando a máquina subir. A máquina deve estar bootando. Eu não posso olhar agora, porque se eu olhar, aqui vai estar rodando virch. Então eu vou. Esse processo aqui não vai dar certo se eu passar. Tá. Então ele conseguiu pegar os dados aqui. Ó, veio toda aquela informação de rede. O IP address da máquina está em algum lugar. Ué, não tem IP address? Cadê o IP address da máquina? Bom, sei lá, ele pegou a informação, quebrou a informação. Ô, chuchu. Ah, tá aqui o IP da máquina. Aí ele vai quebrando isso aqui, vai, os endereços de IPs que eu tenho são esse, IPv6, IPv4, mas eu quero que tenha IPv4. Então é desse grupo aqui, desse grupo eu quero esse aqui. Então eu tenho, e eu já botei ele dentro do inventório. Inventory. Ui. Então tá aqui, ó. A máquina foi incluída. Então se eu rodar aqui Ansible Playbook, é o exemplo 1, acho que é o exemplo 2, né, que a gente conecta todo mundo. O hostname dela vai estar Ubuntu. Não, acho que essa aqui não é, talvez no exemplo 1 que tem direitinho, deixa eu ver. O hostname dela não está configurado. Ela vai estar com o nome genérico Ubuntu, assim como a VM do FreeBSD. Logo no boot, ela sobe com FreeBSD. Não tem nada conectado nela. Ui, não. Sem fazer bagunça aqui, aqui, ó. Ela tá com Ubuntu 24.04. Então, o que a gente ia rodar para fazer ela funcionar era o exemplo 5. Mas você tá arteira hoje, hein? Não tá aparecendo no vídeo? Chama você aqui no vídeo. Aqui, ó. Bagunceira aqui. Fez cirurgia, tá com o aventalzinho dela. Então tá, ele tá coletando os dados, as informações. Ele tá vendo qual que é Ansible Distribution. Ele vê o FreeBSD, Ubuntu. Como que tá o hostname no inventório, tá? E ele viu que essas máquinas aqui, elas estão corretas, independente, não é feito, mas essa não estava. Então ele está modificando o hostname dessa máquina usando o systemd como eu tinha colocado. Eu mandei adicionar o pacote Nginx e JQ, se eu não me engano, foi o que eu botei. Então ele está instalando os pacotes, ele está vendo que as máquinas BSD ele mandou, mas a máquina já tem, né? Como já foi passado. E tá finalmente fazendo no Ubuntu, adicionou um pacote aqui. Beleza. Agora ele vai rebootar as VMs. Por que eu botei para rebootar as VMs? Só para mostrar que você pode esperar, mandar um reboot e esperar a máquina voltar, tá? Se por algum motivo você fez alguma configuração, terminou de fazer a instalação e você precisa que as máquinas rebootem, você pode configurar isso no Ansible. Chuchu, o que você tá aí, essa carinha? Hã? Pronto, uma máquina já voltou, segunda máquina já está de volta, terceira máquina já está de volta, e agora ele vai verificar os hostnames que foram modificados, né?
Então você vê que aqui o hostname passou a ser Ubuntu, né, como o nome da VM, não vai fazer bagunça nas minhas coisas. E tudo bem, tá tudo de pé. Aqui eu poderia falar muito mais de Ansible, né, foi só uns exemplos. Eu vou terminar por aqui e, claro, como é um vídeo gravado, não vai ter como responder perguntas. Mas pode me procurar ou via chat, ou via Telegram, e pode mandar perguntas, eu vou tentar responder o máximo possível. Espero que vocês tenham gostado da minha simplória apresentação. Cadê a minha apresentação? Então aqui live coding, né? Vamos lá, não me decepcionem. E é isso. Eu termino por aqui. Agradeço a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham uma excelente dia, uma excelente conferência e continue com os outros speakers. É isso então. Obrigado e tchau.